Ah, graça e paz. Amém? Amados, o som do céu. Eu não sei você, mas eu estava ali atrás, todo mundo sabe que eu não sei cantar, né? Eu estava me esguelando, que é a coisa mais linda do mundo. Sabe, parecia um frango estroncado. Mas é assim. E vai dizer que Deus não recebe o meu louvor, porque eu não sei cantar, porque a minha voz é rouca, é de voz de taquara rachada. Não, Ele recebe. Ele recebe quando nós fazemos de todo o nosso coração. Amém? Tudo que nós vamos fazer para o Senhor, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que fazer o melhor. Ah, mas é porque você é perfeccionista? Não, não é que eu sou perfeccionista. Eu gosto das coisas bem feitas. Mas para o Senhor, é sempre o melhor. Sabe, é a nossa melhor salvas de palma, é o nosso melhor quando nós estamos cantando. Tudo que nós vamos fazer para Ele tem que ser o melhor. É o melhor. Sabe por quê? Porque Ele deu o melhor dele por mim e por você. O melhor, Jesus Cristo. Sabe, o que Ele tinha de mais precioso nos céus? Seu Filho amado, seu único. A palavra de Deus diz que Ele é o unigênito Filho de Deus. Para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. E por causa disso, porque Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, hoje nós podemos cantar aqui e glorificar e exaltar o nome dEle. Amém? Louvado seja Deus. Os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos visitando, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria para nós. Eu digo que o motivo de nós nos reunirmos como igreja, meus amados, só tem um objetivo: é adorarmos a Deus como igreja, como família, como corpo. Né? Ah, mas pastor, eu não posso adorar a Deus lá na minha casa? Claro, deve. Você não pode, você deve adorar a Deus em todos os lugares. Você tem que adorar a Deus em todos os lugares. Mas aqui nós estamos em família, corpo de Deus, corpo de Cristo. Né? Então nós estamos reunidos aqui para isso. Amém? Por favor, meus queridos, se achegue, entre, a casa é nossa. Sejam bem-vindos. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Meus irmãos, quando a gente vai ministrar a palavra, a gente começa a perguntar para o Senhor: Senhor, o que tem para falarmos para a tua igreja? O que o Senhor tem para a tua igreja? O que o Senhor quer transmitir para a igreja? E eu conversando com a minha esposa ontem, buscando a Deus, orando, e eu amanheci com uma palavra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Mas pastor, quem tem ouvidos, ouça. Mas não é assim. Era para ser, né? Era para ser. Quem tem ouvidos, era para ouvir. Porque a função do ouvido é essa, não é? Mas quem dos pais e das mães aqui que falam com os filhos e parece que eles não ouvem? Hã? Né? Parece que eles só têm as orelhas, né, como diria, né? Eles só têm os ouvidos de enfeite. A gente, como diz, né? A gente cansa de falar e parece que eles não escutam. Agora você quer ver quando você está falando assim com eles, né? Ele fala assim: aham. Nem sabe o que está falando. Né? Ele está tão olhando, fazendo outra coisa, que ele não presta atenção naquilo que nós estamos falando. Meus amados, e com o nosso Deus, muitas vezes é assim. Muitas vezes Deus está falando. Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Dessa forma. E nós muitas vezes sofremos situações porque nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos: filho, olha, não faça isso, não vai dar certo.
Cuidado, esse caminho aqui é perigoso. Preste atenção. Né? As mães, quando os filhos vão sair de casa, leva a brusa. Leva abençoado, porque vai fazer frio. Pensa, mãe que tem um sexto sentido, né? E a gente não leva a brusa. E passa frio. Por quê? Porque não damos ouvidos. E nessa noite eu quero falar isso com vocês. Eu quero que você abra a tua Bíblia. E a nossa irmã Patrícia também vai projetar aqui, você que não trouxe Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 9. Versículo bem pequenininho, mas muito poderoso. Mateus 13, 9. Olha só. Será que era necessário Jesus colocar isso na Bíblia? Como eu disse, né? Ouvidos é para ouvir. Mas ele está dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça. Você poderia repetir comigo? Vamos lá? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Então, abra bem os seus ouvidos e ouça a voz de Deus. Amém? Preste atenção. Não se desligue, não sabe? Não comece a lembrar que amanhã você tem que comprar gás, que amanhã você tem que pagar a conta da Copel ou da Sanepar. Esqueça tudo. Preste atenção agora na palavra de Deus. Sabe? Fixe não em mim, não no Valdir, mas na palavra de Deus. Né? Como dizia e como diz, né, o nosso amigo pastor Rubens de Porã, nós somos apenas o canudinho, aonde passa o líquido, a água, depois o canudinho é jogado fora. Né? Nós não somos importantes aqui. O importante é a palavra de Deus. Vamos prestar atenção nesta palavra. Meus amados, o ouvir é uma dádiva, é um presente de Deus. Imagina, às vezes a gente vê alguma filmagem, algum vídeo de uma criança que às vezes tinha um problema auditivo e coloca aquele aparelho auditivo e ouve pela primeira vez. Quando ela ouve a voz da mãe ou a voz do pai. Né? É uma dádiva isso. E ela fica perdida, não entendendo o que está acontecendo. E às vezes talvez começa a chorar. Por quê? Porque ela vivia num mundo de silêncio. Mas o fato de nós ouvirmos, é tão interessante que aquilo que nós temos, né? Nós somos perfeitos graças a nosso bom Deus, e nós não damos valor. Nós moramos numa cidade pequena, que a nossa água vem de poço artesiano, né? Para nós é normal. Uma água. Esses dias eu conversando com o Vandinho, ele disse, olha, nós colocamos cloro na água porque a lei exige. Mas a nossa água é muito boa. Não há necessidade de colocar cloro. Mas nós vamos para Curitiba, para uma cidade maior, o que é que nós vamos ver lá? Uma água com gosto, porque a água que pega do rio, depois é tratada, e ali tem saneamento básico e um monte de coisa. E aí nós lembramos, olha, como que faz falta, como é gostosa aquela nossa água. E da mesma maneira, é quando nós ouvimos. Quando nós podemos nos comunicar com os outros perfeitamente. Mas se nós tivéssemos perdido a audição, aí nós iríamos saber, olha, que falta que nos faz. Como realmente ouvir nos faz falta. E às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é a pior dor? Eu imagino que a pior dor é aquela que a gente está passando na hora. Pode ser dor de dente, dor de ouvido, digo dor de qualquer coisa. A dor do parto é terrível, deve ser. Não sei, mas deve ser. Mas ela passa. Então aquilo que a gente está sofrendo no momento é o que a gente vai estar lembrando. E aqui é uma dádiva, nós temos que entender isso. O fato de nós ouvirmos é um presente de Deus. Quando se trata muito mais, meus amados, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós estamos num país
que nós podemos abrir as portas de um local e falar livremente do amor de Deus. Existem países aí fora que não é permitido isso. As pessoas não têm esta oportunidade de ouvir falar do amor de Deus. Né? Pessoas cristãs são perseguidas por pregar o amor de Deus. E nós vivemos aqui, ó. Como eu sempre digo, se nós quisermos ir lá para a rua, ou na praça, e fazer esse culto ali, nós podemos. Nós não sofremos esta perseguição religiosa. Nós temos a liberdade de falar do amor de Deus. E meus amados, Deus, Ele sempre buscou um diálogo com o ser humano. Desde a criação do mundo, desde que mundo é mundo, Deus sempre buscou se comunicar conosco. Qual foi a primeira vez que Deus fez isso? Lá na criação, com Adão e Eva. Quando Deus criou todas as coisas e por final criou o homem e a mulher. E colocou eles ali no jardim para cuidar, para comandar. E Deus deu uma ordem para Adão, dizendo: Adão, é o seguinte, de todas as árvores que tem neste jardim, você pode comer. Tudo para você aqui, você pode usufruir, menos daquela ali, ó. Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi assim? Deus não falou? Adão ouviu? Pelo menos era para ter ouvido. Né? Quando Eva estava lá, não sei fazendo o quê, passeando pelo jardim, encontrou a serpente. E a serpente, astuta, perguntou para Eva: vem cá, o que Deus disse sobre tal e tal assim? Ela falou: olha, Deus disse que de todas essas árvores nós poderíamos comer, menos daquela ali nós não poderíamos nem tocar e nem comer, porque do dia que nós fizéssemos isso, nós morreríamos. Eva também ouviu, talvez, se não diretamente de Deus, mas de Adão. Foi passado esta orientação para os dois. Não foi? Foi passado. Mas eles deram ouvido à voz de Deus? Não, meus queridos. Eles não deram ouvido à voz de Deus. Por quê? Porque eles foram e comeram da árvore do bem e do mal. Daquilo que Deus tinha dito: olha, tudo lhe é permitido. Vamos trazer para a nossa vida, para o casamento, marido e mulher. Olha, Valdir, no relacionamento teu com a tua esposa, ela é a tua esposa. Ela é a tua árvore. Você não tem que comer em árvores diferentes. É assim, meus queridos. Nós não damos ouvidos ao que Deus tem dito. E aí nós pagamos a consequência. Aí nós sofremos as consequências. O que aconteceu com Adão e Eva? Por causa da desobediência. Eles foram colocados para fora do jardim do Éden. Perderam a comunhão com o Senhor. E o pecado entrou por causa da desobediência. Né? E por causa desse pecado do primeiro Adão, Jesus teve que vir e morrer em nosso lugar. Por quê? Porque não deram ouvidos à voz do Senhor. E nós, meus amados, meus queridos e amados irmãos, em pleno século 21, em agosto de 2020, será que nós temos dado ouvidos à voz do Senhor? Será que nós temos atentado para aquilo que a palavra de Deus tem nos dito? Semana passada a pastora ministrou sobre o quê? A volta de Cristo. Que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Será que nós temos atentado para as coisas que estão acontecendo
Estamos nos preparando? Nós temos ministrados aqui às quartas-feiras sobre salvação, santificação, justificação. E nós temos falado que santificação é um processo, que nós temos que nos preparar dia após dia. E por que nós temos que nos preparar? Porque nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Nós vamos encontrar, meus amados. Um dia, eu e você estaremos frente a frente com Ele. E daí? E quando Ele nos perguntar, e daí, Valdir? Você ouviu a minha voz? Você seguiu tudo aquilo que eu coloquei na palavra do meu Pai, na palavra de Deus, para você andar? Você conseguiu entender que eu coloquei dizendo o seguinte: olha, se você tem ouvido, ouça. Você ouviu? E daí, o que eu vou falar para ele? Não, Senhor, eu ouvi. Eu prestei atenção. Eu fui aquele servo bom e fiel. Eu andei de acordo com a tua palavra, seguindo os teus mandamentos, fugindo da aparência do mal. Ou eu vou dizer: ah, pastor, olha, a mulher que tu me deste, ó, a culpada é a Maria. Será que nós teremos desculpas diante do Todo-Poderoso, do eu sou? Como que será, meus amados? As pessoas falam assim: ah, não, o dia que Jesus voltar eu pego na perna do fulano. Perdeu, playboy, vai ficar. Se você não tiver preparado, não tem perninha para você segurar, não. É você e Deus. É eu e Deus. Ah, mas eu amo tanto a minha esposa, mas eu não posso garantir a salvação dela. Se ela não quiser, se ela não se preparar. Da mesma maneira, ela comigo, eu com os nossos filhos, eu com a igreja. Nós estamos aqui, meus amados, sendo boca de Deus, para dizer: quem tem ouvidos, ouça. Ah, mas vou ouvir o pastor? Não, não ouça o pastor. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Esses dias eu ministrei e disse que palavras convencem, exemplo arrasta. Se eu, como homem de Deus, não sirvo como exemplo, não siga os meus exemplos. Se a pastora, como mulher de Deus, não serve como exemplo, não siga a pastora, mas siga ao Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu procuro, meus amados, ser imitador de Cristo. Eu procuro. Sabe? Atentando os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Por mais que eu ame cada um de vocês, e queira ver vocês, todos nós reunidos no céu, mas eu não posso fazer nada, a não ser falar a palavra de Deus. E não sou eu que convenço. Não é porque eu estou falando, é que eu vou convencer você. Porque esse papel compete ao Espírito Santo de Deus. O papel de convencedor é do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. É Ele que derruba muralhas. É Ele que tira todo o sofisma. É Ele que tira todo aquele, o eu, sabe, o meu eu. É Ele que tira tudo isso. Para nós entendermos que nós precisamos do Senhor. Nós, meus amados, eu preciso dele tanto quanto você. Eu preciso. Nós cantamos aqui, olha, vem encher este lugar, mas este lugar é o meu coração, ele tem que dominar, ele tem que ser o centro da minha vida. Porque se outra coisa tomar o lugar do Senhor, meus amados, pode ser o meu filho, pode ser meus netos que nós amamos tanto, mas eles não podem tomar o lugar do meu Senhor. É Ele.
Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Foi Ele que morreu no meu lugar. Foi Ele que morreu. E nós temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Olha só, Salomão, ele nos diz que é melhor chegar-se para ouvir do que ser precipitado no falar. Esses dias eu falei sobre isso, né? Se fosse para nós falarmos mais do que ouvirmos, nós teríamos 2 bocas e 1 ouvido. Mas não, nós temos 2 ouvidos. Salomão diz, olha, escute mais, preste mais atenção. E nos dias de hoje, meus amados, sabe? A pessoa começa a falar, nós já achamos que entendemos toda a mensagem e já... É assim, quando eu era mais novo, minha mãe falava assim, ó, filho, vai lá no mercado e pega um pacote de arroz, aí já ia saindo. Oh, peraí, tem mais coisa. Nós somos assim, apressados. Vamos prestar atenção. Olha só o que Tiago nos diz. Ele diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir e tardio para falar. Por quê? Porque se alguém te fala algo e você já responde na bucha, vai falar abobrinha. Vai falar o que não deve. Aí depois vai falar assim, desculpa, eu não queria falar. Queria sim, queria. Você só não pensou. Só não pensou no que você ia falar. E aí você fala. Quando nós paramos, né, eu sempre digo aqui, e perguntamos, em meu lugar, o que faria Jesus? Qual era a resposta que ele daria? Opa, a gente muda. Não, bom, Jesus falaria dessa forma, então é dessa forma que eu vou falar. Porque eu quero seguir o exemplo do meu mestre. Em certa ocasião, meus amados, o Senhor Deus, ele deu um alerta por meio do profeta Amós. E ele disse, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Está lá em Amós 8:11. Vai chegar um dia que as pessoas vão sentir vontade de ouvir a palavra de Deus. Mas eu e você, em nome do Senhor Jesus, não estaremos mais aqui. Porque nós já estaremos com o Senhor. Nós já seremos arrebatados. Nesses dias as pessoas procurarão ouvir a palavra do Senhor. Mas não terá mais ninguém falando. Não ter fome de pão e nem sede de água. Mas fome de ouvir a palavra de Deus. E nós temos a oportunidade, como eu disse no início, de livremente nos reunirmos e de falar do seu grande amor. E muitas vezes, muito mais agora com essa tal pandemia, as pessoas estão usando de desculpas para não vir para a igreja. Desculpas. Pastor, eu sou do grupo de risco. Amém. Fique em casa. Fique em casa. Deus sabe todas as coisas. Mas tem pessoas que, infelizmente, estão usando de desculpa a pandemia, o Covid-19, para não vir na igreja. Quem perde com isso, meus amados, não sou eu. Eu fico triste. Mas eu não posso pegar laço. Não posso pegar ninguém à força. Como eu disse, é o Espírito Santo que convence. Se a pessoa não abre o seu coração para o Espírito Santo, não sou eu que vou tentar convencer. Não é eu que vou tentar dizer, você é importante. É importante, mas ele não vai se sentir importante. Deus te ama, ele sabe que Deus te ama. Deus ama. Mas infelizmente as pessoas não vão querer dar ouvidos. A palavra de Deus, ela nos orienta a nós ouvirmos e darmos ouvidos. Ouvir é uma coisa e dar ouvidos é totalmente diferente. É prestar atenção. É você realmente estar atento àquilo que está sendo falado.
Você já foi numa palestra que aquele assunto não te interessa? Parece que a hora não passa. Você senta ali, você senta de lado, dói o lado direito, depois vai para o lado esquerdo, dói, você levanta, vai no banheiro, bebe água e a hora não passa. Mas a recíproca também é verdadeira quando você vai num local que é interessante o assunto, que você se interessa por aquilo. A hora voa. Ué, mas já chegou o final? E na casa de Deus, como é que é? Será que já não fica, será que o pastor não vai terminar? Será que já está dando 9 horas e ele não termina esse culto porque eu tenho que esquentar a janta? Amanhã não sei o quê? Como é que é? Como é que é a nossa situação? Eu te pergunto novamente nesta noite: a quem você tem dado ouvidos na sua vida? A Deus ou ao diabo? A quem? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Ah, pastor, mas será que o diabo fala? Mas como fala? A toda hora. Ele fica lançando sugestões. Sabe? Coloca pessoas do seu lado, que são realmente aquelas pessoas, muitas vezes, enviadas do inferno, para te tirar da presença de Deus. Mas se você, se eu, estivermos firmados na rocha, que se chama Jesus Cristo, pode vir o que vier. Pode bater o vento, pode bater a tribulação, pode bater qualquer coisa. Nós permaneceremos firmes. Nada, meus amados, nada. O apóstolo Paulo diz isso, né? Nem a fome, nem a nudez, nem tempestade, nem o passado, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Ah, pastor, mas é que fulano falou isso e não sei o quê. Opa, você deu ouvido porque quis. Porque se estivesse prestando atenção na palavra de Deus, você não se desviaria do caminho do Senhor. É assim, meus amados. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se há luz, nós não tropeçamos. Eu disse aqui, quarta-feira passada, que eu, minha esposa e nosso neto brincamos de gato que mia. Apagamos todas as luzes de casa. Um escuro, um breu, a gente sai tateando, trombando nas coisas. Por quê? Porque não está enxergando. Mas quando há a Bíblia, que é a luz, nós não precisamos tatear. Nós pisamos firmes, porque sabemos aonde nós estamos indo. Nós sabemos para onde nós estamos indo, meus amados. Nós temos que ter essa certeza em nossos corações. Nós estamos indo para onde o Senhor Jesus está, para morarmos eternamente com Ele. Eternamente. Não é um período, não. É para todo sempre. Todo sempre. Sabe? Todo sempre. O salmista, no Salmo 81, 11, 12, ele disse, olha, mas o meu povo não quis me escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Israel, povo de Deus, não deu ouvido à voz do seu Senhor. E o que aconteceu? Eles estavam na porta de entrada de tomar posse da terra prometida. Porque não deram ouvido. Deram ouvido a quem? A 10 espias. Preferiram acreditar no homem do que em Deus. E por isso, voltaram, deram meia volta e morreram todos no deserto. Acima de 20 anos. Todos morreram, com exceção de Josué e Caleb. Povo de Deus. Mas pastor, povo de Deus. Só porque não ouviram? Só porque não ouviram.
E Deus, lá da época de Moisés, é um Deus diferente ou é o mesmo Deus? Que ele diz que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que, meu querido e minha querida, que se eu e você não dermos ouvidos o que Deus está dizendo, iremos perecer no deserto. Talvez você veja aqui hoje para ouvir, Deus está dizendo que você vai vencer, que você vai isso, que você aquilo. Talvez não seria esta a palavra que você queria ouvir. Mas é esta a palavra que Deus tem para te falar. E para me falar. Que nós venhamos a dar ouvidos à voz do Senhor. Meus amados, e quando nós damos ouvidos à voz de Deus, tem 3 coisas que acontecem nas nossas vidas, 3 situações que existem, que acontecem com cada um de nós. Se você ouvir a palavra de Deus e der ouvidos, muitas bênçãos irão alcançar a tua vida. E com essas bênçãos, olha só, a primeira coisa que acontece na tua vida é você ter fé. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você tem fé. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, nós automaticamente começamos a ter fé. E não, quando ouvimos a voz de Deus, deixamos de ouvir as vozes estranhas. Fé. A fé, ela não vem por meio da audição de qualquer palavra, mas sim pela palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Deus, isto nos traz fé. E eu tenho dito aqui, meus amados, hoje, no mundo que nós vivemos, nós temos inúmeros recursos para nós ouvirmos a palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Coloca teu celular para tocar a Bíblia. Você vai ouvir a Bíblia, vai ter um abençoado lendo a Bíblia para você. Vai ter alguém ministrando o dia inteiro que se você quiser. Vai ter louvores de todos os tipos. Aqueles mais fogo puro, mais aqueles sapatinho de fogo, do jeito que você gostar. Mais gospel, mais... Tem. Hoje nós temos. Na época dos nossos avós não tinham. Mas hoje nós temos, não há desculpas para nós não ouvirmos a palavra de Deus. Só se não quisermos. Só se não quisermos. Selecione com discernimento espiritual aquilo que você ouve. É a mesma coisa televisão, meus amados. Né? Antigamente, televisão era o caixote do diabo. Não, televisão tem muita coisa boa. Só que assim, quando você vai assistir algo, você imagina, não precisa imaginar, porque é como Cristo sentado do teu lado. Não é só imaginação, Ele está do seu lado. E se Ele estiver do seu lado, Cristo, você assistiria determinados programas? É simples, é só fazer essa pergunta. Se o teu pai ou a tua mãe estiver do teu lado, você assistiria determinadas programação? Se não assistiria, pronto. Da mesma maneira, é aquilo que nós vamos ouvir. Ouvir a palavra de Deus é uma questão de sobrevivência espiritual e fortalecimento da fé. Jesus, no confronto com o diabo, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem. Isso ele está dizendo o seguinte, que precisamos de pão? Precisamos. Mas muito mais do pão espiritual. Palavra de Deus nas nossas vidas. Sabe? É ela que nos garante livre acesso ao Pai. É ela que abre portas. É ela que abre as portas. A condição da fé
e da geração de frutos está diretamente ligada ao ouvir e dar ouvidos. Na parábola do semeador, Jesus ele disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Foi semeado em boa terra e ouve. Temos que ouvir a palavra de Deus. Só assim nós iremos frutificar. E nós temos ministrado aqui, meus amados, dito que cada um de nós fomos chamados, não é para ficar sentados. Nós somos chamados para frutificar. Só que o fruto, já foi dito aqui também várias vezes. Um pé de laranja, ou um pé de abacate, ou um pé de manga, ele não tem que fazer força para produzir o seu fruto. É algo natural. É algo natural para ele. Para nós também tem que ser assim, meus amados. O que nós precisamos é permanecer na oliveira verdadeira. Que aí o produzir frutos é natural. É automático. Não precisamos fazer força. Ouvindo a palavra de Deus. Algo que acontece em nós, que produz em nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é que nós passamos a ter obediência. Eita, palavrinha esquecida do dicionário. Obediência. Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Ai! Deus não nos chamou para sermos crentes nominais, só de nome, que apenas se intitulam cristãos, mas não são o que são de fato. Deus nos chamou para sermos crentes que vivem a sua palavra. Precisamos ouvir as ordenanças de Jesus e obedecer. Temos que ouvir e obedecer. Obediência. Obediência primeiramente a Deus. Depois às autoridades. Porque nós cremos que as autoridades foram instituídas por Deus. Ah, mas eu não gosto do nosso presidente. Não é para você gostar ou deixar de gostar, é para você orar por ele. Ah, mas eu não gosto do nosso governador. Da mesma maneira, para você orar pelas nossas autoridades, pelos nosso prefeito, pelos nossos vereadores. Temos que orar, meus queridos, pelas autoridades. Obediência. Olha só o que o salmista disse lá no Salmo 18:44, parte A. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Bastou ouvir a voz, logo obedeceu. Será que é assim com cada um de nós? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor e obedecendo? Em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós sabemos a história, né, do Antigo Testamento, como que funcionava. Alguém pecava, pegava lá um novilho, uma ovelha, uma pomba ou um animal e trazia para o sacerdote para ser sacrificado. Matou ali o animal, cobria momentaneamente o pecado, mas a pessoa não havia transformação. Não tem transformação. Mas quando você obedece à voz do Senhor, Ele te transforma de dentro para fora. Há uma transformação. Não é só no modo de vestir, como eu sempre digo aqui, meus amados. Não é colocar um paletó, não tenho nada contra isso, não é colocar... Não, mas é de dentro para fora. As pessoas verão
a sua transformação. As pessoas dirão, olha, aquela realmente é uma serva do Deus Altíssimo. Aquela ali vive o que prega. Né? Como é gostoso ouvir as pessoas dizerem isso dos filhos de Deus. Agora, se você imagina a pessoa falar assim, mas para ser crente igual fulano, eu continuo nessa vida torta. Exemplo, aquilo que eu disse no início. Exemplo. Estamos vivendo o evangelho verdadeiro? Estamos influenciando a nossa cidade? Estamos influenciando a rua onde nós moramos? Os nossos vizinhos, quando olham para nós, realmente vão dizer, não, aquele ali realmente é um servo de Deus. E para que isso aconteça, meus amados, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir. Precisamos ouvir a palavra e dar ouvidos imediatamente. Em Apocalipse 2:7, há uma palavra para o vencedor que diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor. E só vamos vencer, meus amados, se nós ouvirmos a voz do Senhor. Não tem outra forma, não tem jeitinho brasileiro, não tem. Os mais novos não vão lembrar, mas existia uma época, um comercial que falava sobre a lei de Gerson. O que era a lei de Gerson, pastor? É aquela lei que o cara queria levar vantagem em tudo. Sabe? O jeitinho brasileiro. Sempre tinha um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho, meus queridos. Com Deus não tem jeitinho. Ou é, ou não é. É sim, sim, ou não, não. Ou é céu, ou é inferno. Não tem coluna do meio. Eu vou ficar em cima do muro. Está no inferno. Que o muro é do capeta. Ou você é, ou você não é. Jesus disse, através de João, ali a carta às igrejas, ele falou, olha, em uma delas lá, Laodiceia, olha, você não é nem quente e nem frio, você é morno, eu vou vomitar você. Porque se nós somos frios, o Espírito Santo ainda pode trabalhar nas nossas vidas e nos convencer. Mas quando nós somos mornos, nós achamos que sabemos tudo. Não, está tudo bem assim. Deus me ama mesmo. Deus é amor. Não é bem assim, meus queridos. Não é bem assim. Ou nós somos, ou nós não somos. A terceira coisa, que quando nós ouvimos a voz de Deus, fala sobre santidade. João 17 nos diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer ser santo? Vai para a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela nos santifica. Se não ouvirmos a palavra, como é que nós seremos santificados? Como que vai ocorrer esse processo de santificação nas nossas vidas, se nós não ouvirmos a palavra de Deus? A palavra de Deus, quando ela é ouvida corretamente, ela nos ajuda a combater e vencer o pecado. No Salmo 119:11, o salmista ele diz: guardei no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no coração. Não é na mente, meus amados. Não é decorar versículo. Não é abrir a tua Bíblia no Salmo 91 e deixar aberto em cima lá da estante.
Não, é usar, é comer a palavra de Deus. É ter intimidades com ela. É assim. Guardar no coração. O que é que nós estamos tendo no nosso coração? Precisamos ouvir a palavra e dar ouvidos imediatamente. Imediatamente. Olha só, cada uma das 7 cartas, daquelas 7 igrejas que eu me referi, ela termina com uma promessa ao vencedor. Ou seja, para quem obedece à mensagem que o Espírito Santo diz à igreja. Nós teremos o direito de nos alimentar da árvore da vida. E isto é gozar da vida eterna no céu. Nós aqui já desfrutamos desta vida. E vamos desfrutar em medida infinitamente maior, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas o que é a vida eterna, se não conhecer e amar a Deus e a seu Filho Jesus Cristo? O que é? Será que não é isto? É conhecer a Deus, é amar a Deus. É isto. Isto é a vida eterna. E o que é o céu, se não a morada do amor? Porque o céu é onde Deus está. E Deus é amor. Portanto, a recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu. Nós vamos receber. Lá não terá mais choro, lá não terá mais dor. Lá nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Todos os dias, para todo sempre. Todo sempre. Né? Todo sempre. Meus amados, Jesus, Ele está passeando no meio da nossa igreja nesta noite. Ele está no meio da nossa igreja. Ele está nos sondando. E o que o Senhor está vendo em nossa igreja? O que é que Ele está vendo? Quais são os elogios que Ele pode estar falando? Quais são as exortações? Quais são as mudanças que nós precisamos fazer? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Meus amados, na carta endereçada à igreja de Laodiceia, e por que não dizer para nós hoje, né, para a igreja de hoje, Jesus, ele disse, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, novamente, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Mais uma vez ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que cada um de nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor. Ouvir, estar atentos àquilo que Ele tem falado. Que nós possamos ter esta certeza de quando nós ouvirmos soar as trombetas, nós saberemos que o nosso nome estará escrito no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, meus queridos. Vamos estar preparados. Vamos estar preparados. Pois o relógio de Deus está para bater as últimas badaladas. Nos últimos segundos. E a palavra de Deus diz que se Ele ainda não veio, é porque Ele nos ama. Ele ainda está dando chance para nós reconhecermos que precisamos dEle. Amém?